gente vai falar sobre um assunto super importante. E eu tenho certeza que pode te ajudar. Tem muita gente, mas olha, tá assim de gente com diagnóstico recente. Aliás, depois de adulto, de TEA. Você sabe o que que é TEA? Transtorno do espectro autista. Clau, não quero nem saber disso. Calma, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E sabia que ele pode ser confundido com outras condições? Muitas vezes, comportamentos como dificuldade de se comunicar, problema de atenção, preferência por ficar sozinho. Muitas vezes, quando é criança, a criança quer brincar sozinha. Às vezes, os pais ficam preocupados. Ah, meu amigo não brinca, meu filho não brinca com ninguém, não tem amigos, né? No programa de hoje, a gente vai tirar várias dúvidas, esclarecer melhor o que é esse transtorno do espectro autista, com o pediatra, Dr. Tiago Dutra, que traz informações valiosas sobre o assunto. Ele veio lá de Campos dos Goytacazes. Ei, É um querido. Cláudia. Obrigada por estar aqui. Quanto Muito tempo? bom te receber Tudo bem? sempre. O Tiago é um menino, né? A gente fala, será que ele já é médico? Mas ele já é médico, viu, gente? Vamos sentar aqui, Tiago, para conversar. Que é muito bom aprender contigo. Você tem feito diferença aí nesse universo, principalmente que envolve o TEA, né? Obrigado, Cláudia. Eu É um que prazer agradeço. estar aqui, né, sempre. Inclusive, recebi as lembranças, fazem 3 anos que eu vim aqui pela primeira vez. Olha, então, que legal. Há passa 3 anos ele veio a primeira vez e ele continua vindo de tão especial que ele é. Não é qualquer um não, viu, gente? Eu faço questão que venha, porque ele não para de estudar, ele traz novidades sobre esse assunto e é um assunto muito necessário. O doutor Tiago é pediatra, então a gente vai focar um pouquinho na criança, mas como ele estuda muito, ele também entende do TEA em adultos. E eu, antes de entrar justo no seu assunto preferido, que são as crianças, eu queria trazer um pouquinho a questão de que muitos adultos estão recebendo o diagnóstico tardio de TEA, né? E já com vários prejuízos ao longo da vida. Quais são os principais sintomas para, de repente, se criar um sinal de alerta aí para TEA em adultos? Bom, a gente vê hoje o reflexo da desinformação que a gente vivia há muito tempo atrás, né, Cláudia? Atualmente, a gente tem se falado muito mais de autismo. Então, por exemplo, eu estou aqui falando de autismo na televisão, a gente vê nas séries, filmes, a gente vê falar muito mais e a gente conhece cada vez mais pessoas com diagnóstico de autismo. O que acontece, além do aumento dessa informação, existem muitos possíveis fatores que poderiam estar envolvidos nesse aumento do número de casos, certo? Só que como a gente tinha menos informação antigamente, muitas pessoas passaram toda a sua infância, adolescência, sem saber o porquê eram tão diferentes. E acabam tendo essa resposta mais tardiamente na vida adulta. Quando essas diferenças, não que elas sejam um problema, mas elas poderiam ter minimizado os seus prejuízos se tivessem tido a atenção correta ali, né, na infância e na adolescência. Então a informação hoje ela é importante. A gente tem realmente muitos adultos, principalmente as mulheres, com muito diagnóstico tardio, porque as mulheres, né, diferentemente dos homens, elas conseguem mascarar sinais de diferenças de forma muito mais natural do que os homens. Por exemplo, as mulheres elas têm menos dificuldades na interação social, mesmo quando estão dentro do espectro autista. Então acaba que aquelas diferenças passam-se subnotadas. Então era a criança que era a esquisita da sala, ou era a menina que era muito tímida, e acaba que na vida adulta ela teve diagnóstico já de ansiedade, depressão e descobriu-se autista mais tardiamente. Qual você considera o principal sintoma, se é que existe, né, um principal sintoma de autismo? Isso, o nome é transtorno do espectro porque a gente pode ter diversas manifestações, mas são 2 grandes grupos que vão estar alterados, né? Tanto da comunicação e interação social, que é o primeiro grande grupo, como comportamentos e interesses fixos e restritos. Então, pensando na criança. A criança ali, quando ela é bebê, ela pode ter dificuldade no contato visual com os pais, na aquisição do sorriso facial com a mãe, principalmente ali nos momentos de interação, do aleitamento, que é um momento muito próximo, a gente vê aquela criança com um distanciamento naquela interação. A gente pode ter também aquela criança que não brinca com outras crianças ali na creche, na escolinha. Ela tem dificuldade com sons, por exemplo, mas isso não é uma regra para todos, certo? Agora, na vida adulta, por exemplo, a gente pode destacar
sinais um pouco diferentes. Como, por exemplo, a dificuldade de interação no trabalho, uma pessoa que ela tem dificuldades, de certa forma, até de se comunicar em situações muito cotidianas, coisas simples, pedir favores. Uma pessoa que não entende muito ironias, então é uma pessoa muito literal, ela tem uma rigidez cognitiva e comportamental muito grande. Então, se você falar assim, vai chover canivete, ela não entende que é uma metáfora, sabe? Então ela vai se proteger achando que vai cair alguma coisa ali. Então a gente tem diferenças assim nas expressões, tanto das crianças quanto dos adultos. Mas os adultos, por não serem diagnosticados na infância, a gente tende a pensar que seria um nível 1 de suporte, que seria o antigo grau leve. Então, são vários níveis. Uhum. Tem níveis bem leves e quase que imperceptíveis? Hoje em dia a gente não usa mais o termo leve, porque a gente usa o nível 1, 2 e 3 de suporte, sendo o 1 o que precisa de menos suporte e o 3 o que precisa de mais suporte. Por que a gente não usa mais o termo leve? Porque mesmo que seja brando, não é uma situação leve para ninguém. Você não conseguir se comunicar bem, você não se sentir entendido pelas pessoas, você ter dificuldades com texturas, com sons, com cheiros. Então, não é uma situação leve, né? O autismo ele tem uma complexidade muito grande e que é individual, né? É de cada pessoa. Mas, de certa forma, a gente pode ter, principalmente mulheres, como eu falei, esses sinais muito mais brandos, quase imperceptíveis e que vão ser notados mais tardiamente, justamente pela sua expressão, que é muito mais tímida. O autismo, ele é hereditário? A gente tem um componente genético que é muito importante, de certa forma, né? Existem estudos que falam que até 80% pode ter, né, um grau genético, um componente genético envolvido. E esses componentes genéticos, não necessariamente eles vieram de pai e mãe. Pode ser uma condição genética que o próprio indivíduo expressou e o pai e a mãe não têm. Tá. Então, também, claro, se você tem um filho autista, a chance de você ter um outro filho autista é maior, justamente por conta desses componentes. A gente percebe também um aumento desses componentes genéticos, principalmente quando a idade paterna é mais avançada. Isso é algo que a gente tem visto muito mais hoje em dia, né? Porque as pessoas estão escolhendo ter filhos mais pra frente mesmo. Sim, querem ter uma vida mais estabilizada e tudo mais. E não quer dizer que você vá ter um filho autista caso você tenha um filho mais velho. Mas a chance disso acontecer, de fato, é maior. Você falou de dificuldade com textura. Ainda ontem eu estava conversando com uma amiga e estávamos falando das crianças que têm dificuldade de colocar fralda, de vestir uma roupa com etiqueta, né? Sim. Tem aflição de colocar o pé, o pé no chão, o pé numa superfície diferente. Sim. Mas isso não significa de cara que tá no transtorno do espectro autista. Não significa. Existem, obviamente, as hiper e hipossensibilidades aos diversos estímulos sensoriais que podem ter, né? Não só textura, cor, cheiro, sabores, até, por exemplo, o alimento que ele é mais crocante, o alimento que é mais líquido, a gente pode ter diferenças em tudo isso, tá? Só que nem toda hipersensibilidade, como você citou, ela é relacionada com autismo. Existem outras patologias que também causam essa hipersensibilidade. Isso, por exemplo, o TDAH, muito pouco se fala das hipersensibilidades que o indivíduo com TDAH pode ter. Por exemplo, eu tenho muita sensibilidade com sons de esponjas em panelas. Eu não consigo nem falar isso, porque eu já imagino o barulho, sabe? Entendi. Eu Isso conheço não me uma faz. pessoinha, que me deixa louca, que tem muita sensibilidade com barulho da mastigação. É horrível comer do lado dessa pessoa. Você imagina que Sim. você tá ali comendo, mastigando, a pessoa fica incomodada com o seu barulho. Pois é, isso não faz dela autista, né? Não, mas pode estar ligado ao TDAH. Pode. Perfeito. A gente vai voltar já já para conversar e aprender mais contigo, tá? Obrigado. Se prepara. Se você também tem perguntas, se você tem um caso, se você tem uma história, compartilha com a gente. Manda brasa, vai lá. Vida Melhor Oficial. Aproveite porque o Dr. Tiago Dutra tem muito conhecimento, tem muita bagagem para nos ajudar, certo? E vamos lá, Dr. Tiago Dutra. A gente está conversando aqui sobre TEA, transtorno do espectro autista. Já entendemos que existem características bem relevantes, em qualquer grau. Nível, ok. E que nem todo sintoma significa que é TEA, tá certo? Verdade. Agora, vamos lá, vamos continuar aqui. Alimentação pode melhorar
conduta aí dessa criança com TEA? Indivíduos autistas e não autistas, a nossa alimentação, ela espelha toda a nossa saúde, né? Porque quando a gente se alimenta, por exemplo, de alimentos ricos em açúcar, nós tendemos a estar mais agitados. Então, obviamente, a alimentação, por exemplo, uma alimentação rica em gorduras, uma alimentação que dificulte um pouco mais e exija mais um pouco do organismo para fazer a digestão, a gente vai ter uma agitação comportamental relativamente maior do que se a gente fizer uma alimentação mais balanceada. Porém, indivíduos autistas, eles tendem a ter algumas comorbidades. O que é uma comorbidade? É uma situação de saúde associada. Então, muitos deles podem ter intolerâncias ou alergias alimentares. E daí isso deve ser, assim, avaliado individualmente para saber, para a gente tirar aquele alimento que esteja causando alguma intolerância ou algum efeito, para entender se o comportamento ali teria algum benefício ou não. Perfeito. Você falou de comportamento. Terapia faz diferença na conduta da criança no espectro autista? Total, assim, a terapia é o carro-chefe do tratamento. Quanto mais cedo a gente começa essa terapia, melhores são os resultados, porque a gente vai aproveitar da neuroplasticidade da criança. O que é isso? É a capacidade dela de estabelecer novas conexões nervosas, novas conexões sinápticas. Então, o cérebro ali está funcionando a 1000 por hora, né, nos primeiros anos de vida. Por isso que a gente fala muito de diagnóstico precoce, porque quando a gente consegue fazer esse diagnóstico mais cedo, a gente consegue ter evoluções muito maiores. Algum estilo de terapia mais indicado no caso do TEA? Isso. As terapias comportamentais, né? Principalmente a que a gente chama de ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que basicamente ela vai ensinar, né? Ela vai encorajar comportamentos que são positivos para a vida do indivíduo e desencorajar comportamentos que podem trazer prejuízos para ele. Então a gente vai basicamente treinar comportamentos na criança. Fiquei curiosa, o autista sofre porque de repente não consegue interagir, porque não tem muitos amigos, ou não, ele está no mundo dele, está tudo bem? Essa é uma grande ilusão que a gente tem, que todo mundo fala, o autista vive o mundo dele, como se fosse uma escolha, né? Mas, obviamente, isso traz um grau de sofrimento, porque muitas das vezes chega ali o período da pré-adolescência, todo mundo começa a ter interesses em socializar, em ter amigos, em ter relações mesmo, né, interpessoais. E, obviamente, quando o indivíduo ele não consegue realizar aquilo, pode haver um sentimento de frustração. Obviamente, cada indivíduo vai ter um comportamento para aquilo, mas claramente ele pode sofrer e a maioria vai sofrer. Porque não quer dizer que não tenha interesse em, quer dizer que não consegue se comunicar. Ah, então ele não se comunica, não fala olhando olho no olho, porque ele não consegue, ele gostaria. Sim, principalmente a gente tem um sofrimento muito maior dos nível 1 de suporte, nesse caso, porque eles entendem a necessidade da comunicação naquela situação e, basicamente, eles não conseguem, muitas vezes, interagir de uma forma socialmente adequada. E qual seria a conduta ideal dos pais, dos professores, das pessoas que convivem com um pré-adolescente, um adolescente, ou mesmo um adulto autista? Eu estou perguntando no sentido de estimulo, forço um pouquinho, tento, falo, olha para mim, dá um beijo, né? Não, então, primeiramente, a gente tem que conhecer o indivíduo para entender quais são as particularidades dele. Nem todo autista não vai gostar de contato físico, isso não é uma regra. Então, a gente precisa entender, aquilo vai estressar ele, então eu vou com certa cautela. Algumas dicas, assim, que a gente pode dar para esses relacionamentos interpessoais com pessoas com autismo além de conhecer o indivíduo e entender quais são suas particularidades, ter muito cuidado, por exemplo, no contato físico. A gente não pode chegar já abraçando, se chegar se aproximando, falar muito alto ou tentar forçar um contato visual se você perceber que ele está desconfortável. E ser o mais direto possível. Quanto mais a gente fala, mais ele pode se perder naquele campo de ideias, porque eles têm uma rigidez comportamental, então a gente precisa ser mais direto com uma pessoa autista. Falar o que a gente quer em poucas palavras, sem tantas informações extras, assim, sabe? E essa é uma grande dica para uma comunicação mais efetiva. Perfeito. Os primeiros sinais do autismo, você falou que são detectados ali logo que o bebê
recém-nascido, Sim. contato visual na hora de amamentar, né? Tentar tirar os primeiros sorrisinhos. Então, provavelmente, adultos que chegaram à fase adulta com o TEA, eles já tiveram sofrimentos durante toda a vida. Eles já chegam lá na frente mais retraídos, mais machucados? É, geralmente sim. Geralmente essas pessoas, elas tiveram diagnósticos muito errados durante a vida, né? E é justamente isso, como você falou no início ali, na hora da apresentação, é isso. Nem toda a diferença vai ser autismo e vai ser explicada pelo autismo, né? A gente tem outros diagnósticos. Só que muitas vezes o autismo, ele passa despercebido por outros diagnósticos que foram feitos de forma errada. Então, até diagnósticos considerados mais incapacitantes, de certa forma, social falando, como a esquizofrenia, por exemplo. Muitos autistas aí na década de 80, 90, eram diagnosticados como esquizofrênicos e internados em hospitais psiquiátricos. São condições completamente distintas, né? Autismo, pelo que eu estou entendendo, é, é um transtorno, mas não é uma doença. Não é uma doença, exatamente. É uma condição. Isso. É um jeito de ser humano. Exatamente. É um tipo de ser. Porque uma doença, Cláudia, como você muito bem falou aí, a gente sabe todo o processo que aconteceu. A pneumonia, por exemplo. Eu sei que uma bactéria se alojou ali no seu trato respiratório, então a gente vai ter todas as complicações respiratórias e eu vou dar um remédio para tratar aquilo. O autismo, ele pode ter diversas causas, diferentes de mim para você. E não tem um remédio para autismo? Específico, não. A gente vai tratar alguns comportamentos que podem ser necessários no tratamento. Perfeito. As pessoas que têm TEA, elas não têm problema cognitivo necessariamente ou têm? Não, não necessariamente. A gente tem um grande diagnóstico diferencial do autismo, inclusive é deficiência intelectual, que é muito difícil a gente diferenciar, por exemplo, é um autismo com deficiência intelectual ou é apenas uma deficiência intelectual? Porque nem todos vão apresentar. E também outra coisa que nem todo autista é gênio, que é uma coisa que a gente vê muito nos filmes, nas séries, né? Que todo autista é brilhante, que vai ser muito bom com números. Não. A gente tem, de certa forma, alguns que têm hiperfoco em matérias específicas que podem ter um grande funcionamento em grandes áreas, assim, mas a gente não é obrigado a observar e encontrar uma genialidade ou um QI acima da média em indivíduos autistas. Todo autista tem hiperfoco? Geralmente, sim. Vamos para as perguntas. Temos algumas aqui na tela, já vou colocar. Você que já mandou a sua pergunta, segura aí porque você vai ser respondida. Bianca Martinelli diz: boa tarde. Meu neto tem 4 anos e foi diagnosticado com apraxia da fala, mas apresenta comportamentos semelhantes aos de uma criança autista, como gostar de brincar sozinho e não fazer amizades. Embora tenha passado por vários exames que não indicaram autismo, você acha que devemos reavaliar o diagnóstico? Então, essa é uma situação, a apraxia da fala é um grande diagnóstico diferencial do autismo, porque nem todo atraso de fala vai estar envolvido com autismo. Só que hoje em dia, a gente tem uma criança que demora a falar, já vem com o encaminhamento da escola como se fosse um indivíduo com autismo. A gente vai avaliar e não é. Basicamente, todo atraso de fala deve ser avaliado. E aí foi avaliado e o profissional achou que era uma apraxia. O que é a apraxia de fala? Vamos supor que o nosso cérebro, ele é uma empresa. Cada salinha ali tem uma função, tá? Então, cada indivíduo cada área cerebral ali, a gente tem uma função específica. O indivíduo com apraxia, ele tem o funcionamento das salinhas muito organizado. Ele entende o que está sendo falado com ele entende o que ele quer dizer, mas na hora de entregar os resultados, as salas se confundem. Então, a gente tem uma divergência. Pode ser nos músculos da fala, pode ser na parte, basicamente, motora da fala. Então, ele sabe o conteúdo que deve ser falado, ele tem a intenção de falar, mas a mecânica disso sai totalmente errada. Então, troca de sílabas ou, às vezes, até mesmo de palavras. Então, ele tem a dificuldade, por isso, a apraxia. É uma dificuldade da fala de forma mecânica. Nesse caso específico, ele não tem só a dificuldade da fala. Ele gosta de brincar sozinho e tem uma dificuldade na interação social. Então, eu acho que sim. Apesar de que fez vários exames que não indicaram autismo, é bom sempre salientar para as pessoas de casa. O autismo, ele não é um diagnóstico que é dado por exames. É um diagnóstico clínico. A gente aplica escalas específicas. Então, a gente aplicando essas escalas, a gente vai avaliar se o indivíduo tem autismo ou não. Quando você diz escalas, significam pesquisas, perguntas e respostas? Isso. A gente tem modelos de perguntas que a gente faz para os pais. Um desses modelos é para a gente saber se o indivíduo tem chance de ter autismo ou não.
tendo chance de ter autismo, a gente vai aplicar um outro modelo de perguntas e observação da criança para a gente entender se ele está dentro do espectro ou não. Ok. A Rafa Costa quer saber, doutor, TDAH com hiperatividade faz parte do autismo? O TDAH, para quem não sabe, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele pode ser tanto um diagnóstico diferencial, o indivíduo ter TDAH e não autismo, como também uma comorbidade, ter autismo e TDAH junto. Tá? O TDAH ele pode ter hiperatividade e desatenção combinados, é um indivíduo desatento e hiperativo, ou pode ser só desatento ou só hiperativo. Ok, obrigada, Rafa Costa. A próxima pergunta é da Luciana Martins. Um médico neurologista pode mudar um laudo? Meu filho foi diagnosticado com autismo e TDAH, mas agora os profissionais dizem que ele se encaixa apenas no TDAH. Ouvi falar que os médicos não alteram laudos, mesmo com evolução. É verdade? Bom, laudos são feitos por humanos e humanos erram, né? Então, por mais que o diagnóstico de autismo ele não tenha cura, né? Não há cura porque não é doença, né? Mas mesmo ele não tendo cura, se a gente está avaliando o indivíduo e não vê características autísticas, não teria por que eu manter esse laudo, né? Então, eu acho que se é uma equipe que está observando e vendo isso de forma categórica e séria, eu acho que vale a pena, sim, reavaliar esse diagnóstico. E não tem problema nenhum, Claro, né? Na sim. verdade, imagina, você tem um laudo que você tá com uma fratura no joelho. Depois que você faz seu tratamento, né, você vai ter um novo laudo de que seu joelho tá bom, que não tem mais nada, não é isso? Pode acontecer, exatamente. Muito bem. Mas pensando nessa história ainda, o autismo pode ser tratado e curado? A gente não usa o termo cura justamente por não se tratar de uma doença, né? Mas a gente pode ter melhoras exponenciais, assim, no indivíduo, né? Principalmente nos indivíduos que começam o tratamento mais precoce. Nos Estados Unidos, quando eu estava na faculdade, tive a oportunidade de atuar num centro que era para crianças até 2 anos de idade que tinham riscos de ter autismo. Elas apresentavam comportamentos diferentes. E tinha uma intervenção muito intensa naquelas crianças e ali a gente via respostas muito bacanas nelas e basicamente quando elas chegavam na idade de aplicar as escalas, elas não se enquadravam mais no espectro. Não quer dizer que foram curadas, mas elas tiveram uma intervenção precoce. Maravilha. Olha, que seja assim com a grande maioria. Sim. Já que existe sofrimento, a gente quer que todos passem bem, né, por essa vida. Doutor Thiago Dutra, ele tá no Dutra Lopes, com Z no final, Dutra Lopes, no Instagram. Ele tem muita informação, ele também fala bastante sobre TDAH. E eu tenho certeza que quando você começar a seguir o Dr. Thiago Dutra, você vai perceber que você vai ficar bem amparado aí com essas questões que você sofre, tá? Se quiser também via e-mail, thiagolopesdutra@gmail.com. Quer deixar alguma consideração final? Não, só agradecer a oportunidade e também avisar para os pais de casa, se você suspeita que seu filho esteja dentro do espectro, não é o fim do mundo. A gente está abrindo uma janela de possibilidades para novas melhoras e novos futuros para o seu filho, e não só para ele, mas para sua família. Bem, muito obrigada, doutor. Obrigado. Uma alegria te receber. Prazer Você tem foi uma meu. revistinha aí? Esse aqui é só um guiazinho que eu fiz, que é para as crianças do meu hospital, que eu queria mostrar aqui. Basicamente, eu fiz todo um norteador para que eles não ficassem ansiosos no que estava acontecendo no hospital. E eu só queria que isso aqui fosse feito em outros lugares, porque a pessoa autista, quando ela é internada, ela tem um sofrimento muito grande por estar fora da rotina. Então, eu fiz isso aqui justamente para a gente ter mais iniciativas como essa nos lugares, porque isso pode diminuir muito o sofrimento dela, saber o que vai acontecer com ela naquele ambiente. Que máximo. Dutra Saúde da Criança é o nome de... Não, isso aqui não é à venda. Isso aqui eu só fiz para o meu hospital em específico. Mas se você Joia. trabalha com pessoas autistas, usar as narrativas sociais é uma grande ferramenta. Maravilha. Meus parabéns. Obrigado. Olha, queria que todo médico fosse assim. Maravilhoso. Excelente.